a Deus. E o Matheus Cascardi disse aqui, Jesus violava o sábado. E aí, pastor Ezequiel, João 5 diz isso, né? Jesus era perseguido porque violava o sábado. Procede, não? O texto bíblico, no caso, ele reflete a opinião do fariseu, tá? Então, os fariseus perseguiam, os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E aí, os judeus procuravam matá-lo porque, na perspectiva do judeu, ele transgredia o sábado e eles faziam igual a Deus. Ocorre que a percepção do judeu é que Jesus se fazia igual a Deus, mas não era igual a Deus. Então, Jesus seria como um usurpador, uma pessoa que pretende a autoridade divina sem ter essa autoridade e pretendia que Jesus transgredisse o sábado através das suas curas e das suas provocações teológicas no que tange a esse respeito. Entretanto, os fariseus estavam errados nos dois pontos. Jesus pretendia a autoridade divina, mas isso não era um erro da parte dele, porque ele era o próprio Deus, um com Deus. O próprio Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, vai dizer, eu e o Pai somos um. O judeu, quando olhava para Jesus, ele não sabia disso, esse cara tá achando que ele é Deus, ou esse cara tá usurpando a autoridade de Deus. E essa percepção do judeu era um equívoco. Ele estava diante do próprio Deus encarnado. E a percepção de que Jesus transgredia o sábado também é uma percepção equivocada. Ainda que existe uma discussão bem legal aí desse texto, que é um dos mais difíceis a respeito desse tema, que o meu pai trabalha e eu também trabalho. E aí vocês que vão estudar hebraico aí na aula de hebraico, lembrem que entre onde tem dois judeus tem três opiniões. E além disso, existe uma discussão extensa entre os judeus se Deus trabalhava no sábado ou não. Porque se Deus deixa de trabalhar no sábado, o universo, como é que se sustenta? Exatamente. Porque a ideia é que Deus mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Perfeito. Então isso é uma questão muito interessante, assim. Então, quando Jesus fala, meu pai trabalha e eu também trabalho, Jesus está falando que o trabalho que ele realiza é o trabalho de Deus. E esse trabalho pode acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive no sábado, que é o trabalho da cura, da salvação, da pregação e tudo mais. E aí, pastor Joaquim, portanto, Jesus guardou o sábado quando, por exemplo, curou, quando libertou, quando perdoou. Não era esse um trabalho de Jesus na terra? Não era uma transgressão? Eu digo que querer observar a lei, querer guardar o sábado, é voltar ao que foi abolido. Você concorda que Cristo aboliu a lei ou não? Não, claro que não. Cristo não aboliu a lei. Não. A lei não foi abolida por Cristo? Mateus 5,17. Ok. Então, se a lei não foi abolida por Cristo, então nós temos que guardar toda a lei. Você tem que fazer diferença entre aspectos principais e secundários. E no então cerne da guardamos só lei, partes da lei. só parte, sim. A lei toda não. Não, circuncisão não, várias outras coisas não. Então, algumas coisas a gente pode guardar e outras a gente não pode. Sim. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Você concorda com isso? Concordo, mas isso não tem implicação que pode transgredir os 10 mandamentos. Né? E o que é para você estar debaixo da graça? Porque eu digo, estar debaixo da graça não é você ser escravo, não é você estar debaixo da lei. Porque a Bíblia diz, maldito é todo aquele que não fizer todas as coisas que estão escritas, não diz algumas. Perfeito. O texto diz, todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então aí, dentro dessa liberdade, né, a gente sabe que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas elas já passaram. Então, não estamos mais debaixo da lei. Ele curou e aí os caras interpretaram que ele estava violando a lei. Então, Jesus violou a lei ou não violou? Eu te pergunto, porque ele disse que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Já respondi que não. E qual é a sua resposta? Então, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Como está lá em Marcos, capítulo de número 2, 27. O que quer dizer isso? Que o homem não deveria servir ao sábado. Que o homem não deveria se colocar aí debaixo de um jugo, mas ele deveria empregar para o seu próprio repouso. Porque o sábado foi instituído para quê? Para prestar serviço ao homem. Assim como Deus entrou no seu repouso, o Criador, no 7º dia, assim o seu Filho ressuscitado também. O que a gente observa aí? Interessante, o repouso do Redentor, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Quem falou que Jesus... Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, e que dia Jesus ressuscitou?
Ele ressuscitou no domingo, mas isso é o contrário de Então, descanso, né? Se ele ressuscitou no domingo, e para os cristãos, esse dia passou a ser importante para eles. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos nele. Por isso João diz, no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. É católico, né? Isso não é católico. Claro que é. Isso não é católico, porque os cristãos primitivos passaram, não Constantino, não Roma, não o papado, como ensina a igreja adventista do sétimo dia, mas os cristãos entenderam a importância da ressurreição de Jesus. Aliás, eu queria perguntar para você, para que você guarda o sábado? Para quê? Para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus? Óbvio. Então, para obedecer a Deus, você guarda o sábado. Com que finalidade? Obedecer a Deus. Para demonstrar o amor, a gratidão em função do que ele fez por mim na minha Então salvação. você precisa guardar o sábado para isso. Óbvio. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida ou só um dia específico? Só um dia específico. Ah, só um dia? Só o sétimo dia, que é o sábado. Então, Ou para só obedecer sábado, a Deus, agradar você a tem que Deus, guardar fazer um a dia. vontade de Deus, é só um dia. Sim. Muito bem. Então, olha só o que está aí no livro de Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 10. Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Então, isto foi no primeiro dia da semana. Como assim? É claro, é só você ver aí no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. O que aconteceu? Foi no primeiro dia da semana que o ressuscitado encontrou os seus discípulos. Foi no primeiro dia da semana também que os cristãos passaram a partir o pão. Atos 20, verso 7. Consagraram seus dons, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Então, os apóstolos e os primitivos cristãos da igreja primitiva, eles escolheram este dia como o dia do repouso. Guardar? Sim. E onde é que está escrito isso? Você está só fazendo inferência. Atos 20, verso 7. Não, isso não está escrito que é para guardar o domingo. 1 Coríntios 16, 2. Não tá Eu escrito. estou falando da mudança que a igreja primitiva fez. Quem mudou então? Os cristãos guardam o domingo, sempre guardaram. Você tem testemunhos na história da igreja, Sempre os guardaram pais da igreja. Contra a Bíblia, a favor da tradição católica, que é o que você está defendendo. Os cristãos, eu estou falando os cristãos, Esses não primeiros os judeus. cristãos aí eram católicos. Esses primeiros cristãos, eu também sou católico, você também é, porque católico é universal. Romano, não. Agora, quem mudou a guarda, então, do sábado para o domingo? Eu te pergunto, quem mudou? A apostasia. Quem? O iníquo. Quem? O demônio. Ah, o demônio é muito simples, né? O demônio foi lá, digitou, registrou em cartório. O anticristo. É, exatamente. Sim, Paulo fala que a apostasia operava desde a época do Novo Testamento. Lá, logo depois, Sim, os cristãos mas aguardam, saem do sábado e vai para o primitivos domingo. cristãos aqui em Atos capítulo 20, verso 7, que passaram a partir o pão no domingo, que consagraram, conforme 1 Coríntios 16, 2, os seus dons no domingo. E é interessante porque eles escolheram isso, o dia da ressurreição, o triunfo do nosso bem-amado Salvador. É o dia da prova da nossa justificação e da derrota do inimigo. Da derrota do inimigo, porque as pessoas, e aí Deus mostrou claramente que eles não deveriam estar debaixo da lei. Por isso que maldito todo aquele que não permanecer nas obras estão aí da lei, escritas na lei. Bendito é quem guarda uma lei que não existe. É isso que é o bendito. Não, ninguém conseguiu, por isso Jesus veio. Morreu por mim, morreu por tudo você. bem, mas aí- Cumpriu a lei. Se ele já cumpriu, Ezequiel... Aí eu posso descumprir. Eu não tenho que cumprir. Porque É legal. se eu- Fala isso se pro eu- adúltero. Não, Ezequiel, Fala isso você pro não está ladrão. entendendo. Não, você não Fala está isso entendendo. com qualquer outro aí. Não, Ezequiel, você não está entendendo. À medida em que você tenta cumprir a lei, você está anulando o sacrifício de Cristo. Então quem tenta não trair a sua esposa está anulando o sacrifício de Cristo. Ezequiel, não, você está correndo um risco muito sério com isso. Eu que estou correndo É risco. claro, porque você quer se justificar pela guarda de um dia. Eu não falei nada disso. Em nenhum momento que eu me justifico pela guarda Você de um dia. disse, Não, eu tenho que claro cumprir não. a lei para obedecer a Cristo. Óbvio. Mas olha só, a gente Eu tenho que não vai trair entrar a minha aqui- esposa para obedecer a Cristo. Tá bom, a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas a senhora Ellen White disse que o sábado é a pedra de toque da lealdade entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Então, quem são os que servem a Deus? Segundo a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim, o que a Ellen White fala em nada é a mesma coisa, irmão. O que importa é a que Bíblia, bom. a Fico única feliz regra de fé, Fico doutrina e prática. feliz de ouvir isso de você, viu, E Ezequiel? sempre falei isso a vida inteira. Que bom. A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e você guarde o sábado que a Bíblia mas manda. você, como pastor da Igreja Adventista, perguntava para as pessoas, crê no Espírito de profecia?
A Ellen White defende que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. te Nesse aspecto eu pergunto, concordo com ela, Você batizava claro. as pessoas Sim. crendo em Ellen White? Sim, com certeza. Ou só crendo em Cristo? Não, infelizmente o voto batismal adventista envolve também a aceitação crença de que em Ellen Ellen White White. foi profeta. Mas isso não quer dizer substituir a Cristo. É porque né? a gente vai entrar nesse Aliás,